Bom dia, pessoal. Meu nome é Micaela. Desculpa que caiu meu caderno. E hoje eu vou falar sobre o Trivium, a introdução dele, quem escreveu, por que ele é tão importante para a educação clássica e porque é o foco do canal Pedagogia, Educação Clássica, Homeschooling. Então, vamos começar falando sobre a irmã Miriam Joseph, que foi aquela que escreveu esse livro. Ela foi formada em jornalismo. Ela tinha mestrado em inglês e doutorado em inglês e literatura comparada. Ela também foi professora de um colégio católico feminino de artes liberais chamado St. Mary's College. Então, como que a irmã Miriam Joseph, que fazia parte das Irmãs de Santa Cruz, chegou à conclusão do Trivium? Isso é muito interessante porque o tanto que essa mulher deve ter estudado para chegar no Trivium, que é fantástico, não está escrito. As matérias, né, que são explicadas no Trivium, que são a gramática, a retórica e a dialética, elas são ensinadas, na verdade, desde a Grécia Antiga. E começaram a ser estudadas essas matérias juntas, junto com a outra parte das artes liberais, que são a aritmética, geometria, música e astronomia, a partir de Carlos Magno. Antes disso, já tinha gente que estudava algumas matérias, mas não era certinho assim nas artes liberais. Então vamos falar de algumas inspirações que a irmã Miriam Joseph teve. Pitágoras, Platão, Aristóteles, São Patemo, Santo Agostinho, inclusive São Patemo teve a primeira escola clássica, São Marciano Capella, Boécio, Cassiodoro, Dionísio, Alcuino de York e Carlos Magno, que adotaram Trivium Quadrivium, o Carlos Magno, nas primeiras escolas carolingas. Então, o Trivium traz uma introdução que ele critica as escolas do Brasil. Não foi a Miriam Joseph que falou isso, foi quem traduziu, que é o prefácio, que é geralmente alguém explicando o conteúdo, dando a sua própria opinião, que fala que a gente sequestra as crianças de casa por 5 horas e gastamos 1/4 do nosso orçamento. Para quê? Eu trabalho em escola e nas escolas que eu trabalhei é possível ver crianças até o 5º ano não alfabetizadas. Isso é grave, gravíssimo, isso daí é inadmissível, porque você não saber reconhecer o seu nome, você não saber conversar direito, você não saber, assim, falar mesmo, só falar palavras básicas, na 5ª série é estranho, gente, é estranho. Por que que a gente chegou nesse ponto, né? Muitos dizem, foi a pandemia, mas não. Eu já conversei com algumas professoras e elas falaram que sim, antes disso já tinha isso. Não foi a pandemia que assim, ajudou, mas não foi a pandemia que destruiu as crianças.
E aqui tem o padre Ivan Illich também. Aqui eu peguei uma referência, né? Que ele escreveu A Sociedade Sem Escolas. E a ideia dele é que o sistema de ensino não tem como objetivo mesmo educar, mas distribuir socialmente os indivíduos. E é muito real, porque a escola ela te ensina 3 caminhos: o caminho da medicina, o caminho do direito e o caminho da engenharia. Mas mais pra frente a gente vai ver que não existe só isso para fazer. E que, na verdade, não é também só isso que dá dinheiro, não, gente. As artes liberais, elas eram ensinadas, né, para introduzir qualquer tipo de ensino superior. É como se fosse o padrão de ensino fundamental e médio muito tempo atrás. E a arte liberal significa ensino livre, e eles também enfatizam muito o fato do aprendiz, do aluno, decidir o que ele vai seguir de fato, né? Focar naquilo que ele vai seguir de fato. E ele não é obrigado a frequentar a escola. Uma das coisas assim que eu acredito que seja terrível nas escolas é que você é obrigado a ir. Aí fica a pessoa que tá lá obrigada, tirando todo o foco da professora, tirando o foco dos alunos, com um pingo de vontade de estar lá e atrapalhando a aula. Gente, essa pessoa tá no lugar errado. Por quê? Porque dentro de uma sala de aula tem gente que quer aprender também. Então, alguns têm que ser prejudicados por causa de outros, né? Não acho justo, mas infelizmente eles são obrigados a ficar na mesma turma, todos nivelados, mesmo claramente não estando no mesmo nível. Fala também sobre o declínio da educação, que, segundo a autora, foi após Jean Amos Comenius, depois da sua obra Magna Didática, onde ele estabelece bases da pedagogia moderna. E ela também explica a diferença entre educação e ensino. Ela explica aqui: educação significa conduzir e guiar, e ensino significa treinar, transmitir conhecimento, indicar. Ou seja, a educação, ela te mostra, né, aonde ir, né, sem impor. E no ensino não, ele realmente te fala: você vai ter que fazer isso, 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 e você não tem escolha. E para o Trivium, o regime de educação deve ser flexível, com grade, com liberdade individual. E o que a gente pode aprender sobre as artes liberais nesse sentido? As artes liberais são divididas em lógica, que é a arte de pensar, a gramática, que é a arte de inventar e comunicar, símbolos, a retórica, que é a arte de comunicar. E explica também artes de ofícios utilitários, que é aquilo que você pode fazer depois que você terminar, né, o ensino clássico. Fala sobre o que você pode fazer depois. E eles dividem as profissões em artes de ofícios utilitários, belas artes
E é só isso mesmo. Artes de ofícios utilitários e belas artes. Tem as artes liberais, que são aquelas do ensino, artes de ofícios utilitários e belas artes. O que são artes de ofícios utilitários, Micaela? São a carpintaria, alvenaria, vendas, edição, impressão, direito, medicina. E o que são as belas artes? São arquitetura, que também é engenharia, porque antigamente arquitetura e engenharia era a mesma coisa. Música instrumental, escultura, pintura, literatura, teatro e dança. Então, todas essas coisas aqui são empregos para o qual as artes liberais te preparam de acordo com o seu perfil. Ela também traz uma reflexão sobre as classes de bens, que são bens valiosos, bens úteis e bens aprazíveis. Os bens valiosos são aqueles que aumentam o interior da pessoa. E traz também um versículozinho da Bíblia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quais são bens valiosos, assim, que a gente pode citar aqui? Saúde, virtude, conhecimento. Os bens úteis são aqueles que permitem com que você adquira os bens valiosos, que são alimento, remédio, dinheiro, livro. Então, assim, os bens úteis são aqueles que você precisa para adquirir esses bens valiosos, né? Os mais importantes são alimento, remédio, né? Porque você precisa viver para adquirir também. E os bens aprazíveis são aqueles que te dão satisfação, são aqueles que são descartáveis também, porque você não precisa deles. Que são flores bonitas, comida saborosa. Ninguém precisa disso, mas a gente pode ter para o prazer, por isso se chamam aprazíveis. As artes da linguagem trata a lógica, trata da coisa tal como ela é conhecida, a gramática trata da coisa tal como ela é simbolizada e a retórica trata da coisa como ela é comunicada. A retórica faz tanto o uso da lógica quanto da gramática. Eu vou parar por aqui. Tem muita coisa no Trivium, então assim, eu vou falar depois. Vou fazer outros vídeos. E eu tenho os meus estudos aqui também. Se vocês quiserem que eu disponibilize eles ou que se alguém quiser, então me manda no Instagram. É isso, gente. Tchau. Deus abençoe vocês.